Bom dia, meus queridos alunos, como vocês estão? Hoje, no nosso vídeo de história, eu resolvi trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente. Já que a gente está no mês de junho, a gente está vivendo um mês junino, por que não trazer para vocês a história, a origem da festa de São João, a origem dos festejos juninos, trazer um pouco para vocês da história desse festejo que acontece desde a Idade Média e não acontece só aqui no Brasil, também acontece em outros países. Então, vale muito a pena a gente estudar um pouco sobre e conhecer também um pouco sobre isso, não é verdade? Eu pesquisei alguns artigos, eu pesquisei em várias fontes para trazer para vocês um pouco mais aprofundado da história do São João, os seus costumes, né, a sua origem, né? Então vejam, a gente vai começar essa aula de história falando um pouco sobre a origem mitológica do São João. Falar um pouco sobre lá na Grécia Antiga, sobre o mito de Adonis, tá? Antes que a gente fale sobre o São João, tá? A festa de São João específico, para que vocês entendam toda a origem dos festejos juninos, eu tenho que falar para vocês sobre o mito de Adonis, tá? Então eu vou ler para vocês um mito, que é o mito de Adonis, e que lá na frente vocês vão entender o porquê que eu tô trazendo essa informação para vocês agora, tá certo? Então vamos começar. Adonis, ou a festa de São João Batista. Prestem atenção. Na cultura popular brasileira, as festas juninas têm um lugar especial, pois além de valorizarem as tradições locais do país, também revelam muitos elementos históricos, religiosos e mitológicos curiosos que passam despercebidos. Tais festas, como é sabido, seguem um calendário litúrgico da Igreja Católica, que no processo de assimilação dos antigos cultos pagãos europeus, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, acabou por substituir os rituais dedicados aos deuses médio-orientais, gregos, romanos, nórdicos, por festas dedicadas a santos. Então, vejam, nessa primeira passada, ele quer dizer para a gente o seguinte aqui, que no período antigo, né, na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia nórdica, dos vikings, existiam festejos que aconteciam no mês de junho, tá? E esses festejos, quando se acabou a Idade Antiga e iniciou-se a Idade Média, onde a Igreja Católica estava com grande força nesse período, ela acabou por assimilar alguns festejos que eram dessas religiões que eram consideradas pagãs, porque não faziam parte do cristianismo. A Igreja Católica começou a assimilar essas religiões, tá? Com a sua própria cultura, tá? Então, lembrem disso. Vou continuar falando sobre o mito de Adonis. Havia na segunda quinzena do mês de junho, quando ocorria o solstício de verão na Europa, o culto a deuses da natureza, das plantações, colheitas e etc. Um desses deuses era Adonis, que, segundo o mito grego, foi disputado por Afrodite, que é a deusa do amor, e Perséfone. A disputa foi apaziguada por Zeus, que determinou que Adonis passaria metade do ano com Afrodite no mundo superior, à luz do sol, e a outra metade com Perséfone, no mundo inferior. Eu quero que vocês entendam que mito não quer dizer que é algo verídico, quer dizer apenas que é uma história que era muito difundida na Grécia Antiga para relatar, para fazer referência aos rituais que os gregos antigos praticavam, tá? Aí o que acontece? Essa disputa entre as deusas, acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e renasce e vigora na primavera e verão.
O culto a Adonis, cujo dia específico era 24 de junho, foca aí, 24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa renovação da boa nova, do renascer da natureza. Essa ideia foi assimilada pelo cristianismo, foi assimilado pela Igreja Católica. Lá no período da transição, do final da Idade Antiga para o início da Idade Média, ocorreu essa assimilação do culto de Adonis com a assimilação do cristianismo, onde Adonis foi substituído por João Batista. E os seus festejos ocorreriam no período do equinócio de inverno ou do solstício, tá? Que ocorre no mês de junho. Então vejam, São João Batista, na tradição cristã, anunciou a boa nova, a boa notícia da vinda do Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade, que renovaria todas as coisas. Foi ele também que batizou Cristo no Rio Jordão. Da história de São João, a cultura popular europeia retirou vários símbolos que passaram a se mesclar com os tradicionais ritos da colheita remanescentes do culto a Adonis. Um dos símbolos mais importantes é a fogueira. Então percebam que aqui a gente já está começando a fazer uma assimilação sobre os festejos juninos com essa história que surgiu lá na Idade Antiga, né? Onde se houve a assimilação de Adonis, que foi substituído por São João Batista, onde a Igreja Católica marcou como a data de São João Batista, de um festejo junino. E vale ressaltar que esse período da mudança do inverno e verão, do solstício, tá? Está muito atrelado a os festejos juninos de outros países, que eu vou falar mais pra frente pra vocês. Aí agora eu queria dizer a vocês a história da fogueira, né? Que a fogueira é uma tradição nas festas juninas, não é verdade? A gente não vê tanto aqui, pelo menos eu não vejo tanto aqui em Recife, principalmente aqui onde a gente mora na comunidade. Eu não vejo com grande força as fogueiras. Mas lá no interior, em Tracunhaém, Carpina, Nazaré da Mata, nesse período de São João, a gente vê com muita força fogueiras, as pessoas constroem aquelas fogueiras enormes, né? E aí eu vou falar para vocês a história da fogueira. A fogueira, característica das festas de São João, tem seu fundamento na história do nascimento de João Batista. A fogueira era um sinal de Santa Isabel, mãe de São João, para Maria, mãe de Jesus. Aí eu vou contar para vocês uma historinha, tá? Sobre isso, sobre a origem da fogueira, que foi feita pela historiadora Luísa Rangel, tá certo? Onde ela criou até um livro onde ela relatava, né, alguns mitos, algumas coisas relacionadas aos festejos juninos. E aí eu encontrei essa história que é muito interessante e eu vou falar para vocês, tá? Dizem, tá? De forma mitológica, dizem que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e que por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. O nome desse texto, nesse artigo que Lúcia Rangel escreveu, é A Lenda do Surgimento da Fogueira de São João, tá? Gente, e aqui está sendo muito falado sobre essa questão do cristianismo, do catolicismo, porque a festa junina, a data da festa junina é instituída de acordo com o calendário litúrgico que é seguido pela Igreja Católica, tá certo? Agora, no caso específico do Brasil, a prática do acendimento da fogueira na noite de 23 para 24 de junho foi trazida pelos jesuítas.
Tal prática foi com o tempo associada a outras tradições populares, como o forró bodó africano, que é uma espécie de dança de arrasta-pé, que daria como nosso forró nordestino, tá? A quadrilha caipira, que herdou elementos de bailes populares da Europa. Palavras como anarrié, alavantu, balancê, por exemplo, são adaptações de termos de bailes populares da França, certo? E as pessoas falam muito sobre essa questão das fogueiras, né? Que é tradição, que é cultural. E aí, gente, vocês sabiam que a quadrilha junina, que a gente dança tradicionalmente nas nossas festas de São João, é de origem francesa, dos bailes dos salões franceses que ocorriam no período de junho? Vocês sabiam disso? E que falas como Alarrié, Alavantu, Balancei, eram comandos que se tinham nessas quadrilhas, nesses bailes franceses, tá? Agora eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o São João, tá? Os festejos juninos em outros países, que não estão apenas no Brasil, mas também em outros países, que eu acho que é muito interessante a gente saber que a festa junina não ocorre só no Brasil. Também estão em outros países, principalmente países europeus, que têm justamente, meus amores, essa questão de comemorar os solstícios de verão, o equinócio de inverno, essa mudança de estações, que é marcada no mês de junho. E eles acabam por ter os festejos juninos, tá? Então, vejam, só para amarrar aqui um pouquinho. A festa de São João, tá? Ela ocorre em diversos países que estão historicamente relacionados com as festas, tá? Que se baseiam no calendário junino referente ao equinócio de inverno e solstício de verão, tá? A festa teve origem na Idade Média, na celebração dos chamados santos populares, que eram esses Santo Antônio, São Pedro e São João. Eu quero que vocês entendam que na Idade Média, a Igreja Católica, a Igreja cristã, né, do cristianismo, ela tinha grande força na Idade Média. Então, por isso que ocorreu essa assimilação de cultos que eram de povos que praticavam religiões pagãs, como os gregos, os romanos, tiveram seus rituais assimilados pela Igreja Católica, que colocou no seu calendário, transformou nomes, né, substituindo um por outro, como é o caso, como eu falei no início do vídeo, da substituição do mito de Adonis, do culto de Adonis pelos gregos, foi transformado no festejo de São João, porque ocorria nesse período da mudança de estações, do equinócio de inverno e solstício de verão, e aí a gente tinha essa mudança de Adonis para São João Batista. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre os países, né, que tem o São João enraizado na sua cultura. Vou começar falando sobre a Alemanha, que nesse período de junho também tem a prática do festejo junino. No dia de solstício de verão, tá? É o dia que se comemora a festa junina na Alemanha, que ocorre no dia 20 de junho. E ele foi instituído em 1653, tá? No dia de São João, em cada ano na Alemanha, bem como em cidades e vilas, jovens saem à rua e dançam ao redor de fogueiras, saltando sobre a mesma com a queima de ervas diversas e flores. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existia um costume muito grande das pessoas saltarem a fogueira, pularem a fogueira. E isso é muito, assim, cultural, porque, vejam, na Alemanha, isso é um costume que se tem lá. Só que hoje a gente não vê tanto as pessoas praticando esse costume, porque tem muitos acidentes. Mas eu me lembro que ano passado, nesse período de São João, eu estava vendo uma reportagem e falava que nesse período de São João,
existiam muitos índices de pessoas que iam para o Hospital da Restauração com queimaduras, porque iam acender fogueira, iam pular fogueira, então aumentava muito o índice de acidentes através de queimaduras. Mas vejam, na Alemanha, as pessoas quando estão festejando ao São João, têm essa prática, que aqui a gente também tem. Vejam como está atrelada às culturas. E eu vou falar já já como foi que o festejo de São João, certos costumes chegaram aqui no Brasil, tá bom? Brasil agora. As festas juninas são, em sua essência, multiculturais. Tem várias culturas, embora o formato com que hoje as conhecemos tenha se originado nas festas dos Santos Populares em Portugal. Eu tô falando para vocês. E Portugal, vocês sabem que foi o país, o reino que colonizou o Brasil. Então, muito da cultura portuguesa foi absorvida por nós. A festa de Santo Antônio, a festa de São João e a festa de São Pedro e São Paulo, principalmente. A música e os instrumentos usados, como cavaquinho, sanfona, triângulo ou ferrinhos e reco-reco, estão na base da música popular e folclórica portuguesa e foram trazidos ao Brasil pelos povoadores e imigrantes do país irmão. As roupas caipiras são uma clara referência ao povo campestre que povoou principalmente o Nordeste do Brasil. E pode-se encontrar muitíssimas semelhanças no modo de vestir caipira no Brasil e em Portugal. Nesse período de festejos juninos, a gente não veste xadrez? E sai nas ruas, no caso, quando a gente está comemorando os festejos juninos? Então, isso tem essa origem de se vestir caipira, referência ao povo campestre, que povoou principalmente o Nordeste do Brasil. Do mesmo modo, as decorações com que se enfeitam os arraiais iniciaram-se em Portugal e, junto com as novidades que, na época dos descobrimentos, os portugueses trouxeram da Ásia, tais como enfeites de papel, balões de ar, pólvora. Embora os balões tenham sido proibidos em muitos lugares do Brasil, são usados na cidade do Porto, em Portugal, com muita abundância, e o céu se enche com milhares deles durante toda a noite. A dança de fitas, o pau de sebo, típicos das festas juninas no Brasil, são originários da Península Ibérica. No norte do Brasil, especialmente no Amazonas, o mês de junho é marcado pelas festas de Boi-bumbá, foguedo junino, característico dessa região, e nesse período acontece o grande festival folclórico de Parintins. Na Dinamarca, olha gente, Dinamarca, olha outro país que também tem. Foi um feriado oficial, tá? Instituído em 1770 e, de acordo com a tradição dinamarquesa, é comemorado no dia 23 de junho e é o dia em que os homens e as mulheres se reuniam com ervas e especiarias ao redor de fogueiras para celebrar a vida, tá? A data é comemorada desde muito tempo, tá? Com a presença das grandes fogueiras. Agora, na Finlândia, essa celebração, a gente vai ter muito comum a presença de fogueiras, tá? E principalmente queimando ervas às margens de lagos e do mar. Muitas vezes, ramos de árvores que são colocadas em ambos os lados da porta da frente das casas para receber a visita. É uma noite muito importante para muitas pessoas. Na França, tal como no Brasil e em Portugal, na França, a data é comemorada no dia 24 de junho e tem como maior característica a fogueira. Em certos municípios franceses, uma alta fogueira é erguida pelos habitantes, homenageando São João Batista. Trata-se de uma festa católica, embora ainda sejam mantidas certas tradições pagãs que a originaram. Na região de Vosges, a fogueira é chamada de Chavande. Noruega. Como na Dinamarca, é comemorado no dia 23 de junho. E as pessoas também ficam ao redor de fogueiras, comemorando essa data. Na Polônia, a festa também é comemorada no dia 23 de junho e também há a presença marcante da fogueira. Veja, gente, que nesses lugares que Tia está falando, há a presença da fogueira. Em todos esses que eu estou falando para vocês aqui. Em Portugal,
Essas festividades, genericamente conhecidas pelo nome de Festa dos Santos Populares, correspondem a diferentes feriados municipais. Nas cidades do Porto e de Braga, em Portugal, o São João é festejado, sendo a festa que mais se assemelha ao que acontece no Nordeste do Brasil. Em Lisboa, é festejado Santo Antônio, em 13 de junho, sendo realizado marchas populares representando vários bairros da cidade que desfilam pela Avenida da Liberdade, com centenas de figurantes, músicas, trajes e decorações coloridas e muito público. Na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, a festa é considerada desde o dia 23 de junho até 6 de julho, tá? Onde as pessoas também acendem as fogueiras. Na Suécia, a festa é realizada entre 20 e 26 de junho. E as pessoas aqui também dançam ao redor de fogueira. Tem a dança da fita, tem um pau de sebo, tá? Que tem aqui também no Brasil. Onde nas festas as pessoas cantam várias músicas tradicionais da época e se vestem num estilo rural. Veja que interessante na Suécia. Então, gente, percebam que não é só no Brasil que a gente tem a comemoração dos festejos juninos. E por que nesses outros países também há a comemoração desses festejos juninos? Porque ocorre o que eu falei a vocês no início da aula. Muitos desses países, eles com a sua, como é que eu posso explicar para vocês? Com a sua religiosidade pagã, eles não faziam parte do catolicismo, tinham suas próprias divindades desde da Idade Antiga. Eles cultuavam essa mudança das estações, né? E essa mudança de estações é vista por eles como a vinda de boas novas e que deve ser comemorado. Só que com o grande poder da Igreja Católica no período da Idade Média, onde ela acabou por assimilar esses costumes pagãos, tá? Pagãos que eu digo, gente, esses povos antigos, tá? Que não faziam parte da ideologia do catolicismo, tá? Acreditavam em deuses da natureza, no sol como um deus, tá? Acreditavam em deuses da terra, tá? E aí todos esses rituais que eles tinham foram assimilados pela Igreja Católica, que marcou essa comemoração dessa mudança de inverno para verão, solstício, equinócio, marcou como dia 24 de junho, um período junino. E isso foi se expandindo, e a gente tem, de acordo com seus costumes, com a sua origem, vários países europeus que festejam o mês junino, que festejam o São João. Tá certo, gente? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado, tá? Do nosso vídeo de hoje. E como atividade de casa, eu peço que vocês pesquisem, tá? E colhem no caderno de vocês uma imagem do São João, tá? Nos seguintes países que eu vou falar para vocês: na Alemanha, no Brasil, na Dinamarca, na Finlândia, na França, na Noruega, na Polônia, em Portugal, na Rússia e na Suécia, tá? Eu vou escrever bem direitinho aqui na plataforma, mas eu quero que vocês pesquisem e colhem no caderno de vocês uma imagem de festejo junino em cada um desses países, tá certo, meus amores? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Beijo, meus amores. Até amanhã na nossa próxima aula. Tchauzinho!